queridos irmãos, boa noite. Que a espiritualidade nos envolva, facilite o nosso entendimento na mensagem, na reflexão dessa noite. Hoje eu escolhi como embasamento para a nossa reflexão o texto que consta no item 13 do capítulo 7 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Como introdução, eu peço a vocês licença para nós lermos esse trecho do Evangelho para facilitar o nosso entendimento a respeito do que se trata. Então diz assim: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em vossos desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é porque Ele quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve-se da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuíssem se servissem dela de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar, mas infelizmente muitos a tomam como um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como abusa de todas as faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Essa é uma mensagem do Espírito Ferdinando, dada em Bordeaux no ano de 1862. E assim como todas as mensagens do Evangelho, das obras básicas, muito pertinente ainda no nosso tempo. É um texto curto, mas a mensagem é muito ampla e muito valiosa. Eu a dividi em 4 aspectos diferentes. Nós não conseguiremos trabalhar os 4 aspectos por se tornar uma palestra muito ampla, mas nós vamos ver alguns deles. Notem que aqui ele fala sobre o uso esperado da inteligência, quando ele fala que ela deve ser utilizada para o bem de todos, que é uma missão que Deus nos dá, colocando a inteligência como um instrumento nas nossas mãos, para desenvolver as inteligências retardatárias e encaminhá-las a Deus. Diz ainda que a inteligência é rica em méritos para o futuro, quando bem empregada, e que, se todos os homens que a possuem a utilizassem em conformidade com a vontade de Deus, seria fácil para a espiritualidade fazer a humanidade avançar. Mas ela fala ainda sobre os méritos. De quem é o mérito pela inteligência? Será que é somente do homem? Será que nós nos tornamos mais inteligentes apenas por mérito nosso? Notem que ele diz assim: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudesses desenvolver a sua inteligência. Então,
Então muitas pessoas dizem assim: eu cresci por mim mesmo, eu me fiz por mim mesmo, eu sou fruto dos meus esforços. Obviamente existe sim a questão do esforço próprio. Se nós não trabalharmos para melhorarmos o nosso conhecimento, para ampliarmos o nosso conhecimento, se nós não fizermos esforços, não desenvolveremos as nossas virtudes. Há sim mérito e esforço na aquisição do conhecimento. Porém, é Deus que nos dá as condições, que nos coloca no meio apropriado, que através das provas que é preparado para nós, que nós conseguimos evoluir. Ele ainda faz um alerta nessa mensagem em relação aos perigos do orgulho, da soberba, da vaidade. Desde o comecinho, quando ele nos avisa que não nos devemos ensoberbar por aquilo que sabemos e que esse nosso conhecimento tem limites muito estreitos. Mesmo a maior inteligência desse planeta não tem ainda um mínimo do conhecimento que existe no universo. Nós vemos espíritos da estirpe de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, dizendo que quando está nas reuniões nos planos superiores, que ele muitas vezes tem dificuldade de entender o que se passa, o conhecimento que é repassado nessa reunião. Então, olhe quão distantes nós aqui ainda estamos. Se um espírito como Emmanuel se diz que em determinados momentos tem dificuldade de compreender todo o ensinamento, todo o conhecimento que é repassado pelos espíritos que são superiores a eles. Então isso dá para nós uma dimensão, uma noção do quanto nós aqui temos para aprender. Ele ainda fala também no título, ele diz: Missão do Homem Inteligente. O que passa na cabeça da gente quando a gente vê isso? Missão do homem inteligente. Quem é esse homem inteligente? Será que ele diz apenas das pessoas muito estudadas, pessoas com alto QI? Será que ele se refere a essas pessoas, cientistas, pessoas que desenvolvem toda essa tecnologia que nós estamos vendo hoje? Será que somente as pessoas com muito estudo, com muito conhecimento, é que estão aptos a cumprirem a missão da qual ele fala? Será que as pessoas com pouca oportunidade de estudo, por exemplo, elas não têm nenhuma missão a cumprir? Essa mensagem não é para essas pessoas? E será também que quanto mais pessoas inteligentes tenha um país, significa que esse país é mais desenvolvido do que outro? Qual o impacto que a inteligência tem no avanço de um país ou de um planeta? Para a gente começar a nossa reflexão, eu vou pedir auxílio do dicionário, para a gente entender os termos que ele usa ali. Eu utilizei o Aurélio Online, mas as definições não são muito diferentes. Nós vamos falar então sobre a inteligência e o conhecimento. Será que é a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? Quando nós falamos sobre conhecimento, nós estamos nos referindo ao ato ou efeito de conhecer. É uma notícia, é uma informação, um dado que nos é trazido. Quando nós falamos de inteligência, segundo o dicionário, é um conjunto de todas as faculdades intelectuais. Ele então engloba a memória, que vai nos facilitar gravar aquele conhecimento, mas fala também sobre a imaginação, sobre juízo, julgamento, sobre o valor que eu atribuo àquilo que eu estou recebendo de informação. Falar sobre raciocínio, fala também sobre abstração, a capacidade de isolar determinados fatos em dado momento para facilitar o meu entendimento naquele contexto. Porque às vezes, quando você está tentando formular um raciocínio sobre alguma coisa, às vezes você precisa abstrair, separar, isolar determinados fatos para que eles não interfiram no julgamento que você está fazendo da situação naquele contexto. Então, a gente vê que enquanto o conhecimento ele está mais voltado a receber e armazenar informações, a inteligência volta-se mais para o raciocínio, para o como utilizar essas informações que eu recebi. Como juntar os pedaços das informações que eu recebo de diversos pontos,
como transformar essas informações e de que forma aplicá-las na nossa vida. São coisas diferentes, porém coisas que se interligam, porque é no processo de aquisição de conhecimento, bem como nos diversos conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da vida, que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio e que nós vamos formulando as nossas ideias que depois nós aplicaremos no nosso dia a dia. Então, um exemplo para comparar. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou recebendo a informação que ali está, o conhecimento chegou até mim. Agora, se eu não parar, analisar, raciocinar, estudar, muitas vezes buscar outras fontes para me auxiliar naquele entendimento, talvez eu não consiga entender adequadamente e principalmente aplicar aquele conhecimento no dia a dia. Então o conhecimento, ele chega para todos, mas o uso que nós fazemos, ele muitas vezes é diferente. Eu leio o Evangelho, às vezes eu tenho uma interpretação. Uma pessoa como o juiz, orador, escritor Haroldo Dutra Dias, com seu amplo conhecimento e inteligência, ele tem uma percepção e um entendimento muito melhor do que eu, porque ele já desenvolveu habilidades que eu ainda não desenvolvi. Então, inteligência e conhecimento não são exatamente as mesmas coisas, mas ambos são importantes para a nossa evolução. Mas uma coisa que nós espíritas não podemos de modo algum esquecer é que a inteligência é atributo do espírito, não do corpo físico. Nós manifestamos o nosso conhecimento, a nossa inteligência, através dos nossos sentidos, através do veículo físico. Mas é um patrimônio espiritual e, portanto, nós desenvolvemos a nossa inteligência não somente com as experiências da existência atual, mas de todas as outras. E isso explica por que é que algumas pessoas têm mais facilidade para determinados aprendizados do que outros. Na questão 24 do Livro dos Espíritos, está lá bem claro que a inteligência é um atributo essencial do espírito. A questão 71 esclarece ainda que a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de constituem uma individualidade, assim como meios de estabelecerem relações com o mundo interior e proverem as suas necessidades. Então, ele já amplia essa concepção que a ciência humana nos traz e nos mostra a grandeza dessa faculdade que nós temos e que devemos desenvolver, que é a inteligência. Mas aí eu pergunto a vocês, como é que nós adquirimos inteligência ou conhecimento? Uma maneira é o estudo formal. Hoje, muito mais acessível à população do que décadas atrás. Não entrando no mérito de qualidade, mas de números, nós temos hoje muito mais escolas, instituições de ensino superior, cursos técnicos diversos, cursos online, inclusive. Hoje é muito mais fácil você obter um diploma, uma certificação, você pode estudar até mesmo de dentro da sua casa. Então, o conhecimento, ele se tornou mais acessível. Mas estudar não é a única forma de adquirir conhecimento. Quantas pessoas nós conhecemos que muitas vezes não tiveram acesso ao ensino formal, principalmente no passado. As gerações anteriores, os nossos pais, muitas vezes os nossos avós, pela distância, pela dificuldade, muitos não tiveram oportunidade de aprender. E apesar disso, nós vemos uma inteligência obtida pela vida, pelas experiências, pela observação do tempo, pela observação da terra, passado de geração em geração. Então, não é a única forma de obter conhecimento o estudo formal. E como seria bom, se fosse possível para todas as pessoas, juntar esse conhecimento empírico, esse conhecimento tradicional com o ensino formal. Mas muitos ou não têm essa oportunidade, ou por orgulho, por não quererem ouvir a outra pessoa, acabam perdendo a oportunidade. Muitas vezes, a pessoa que não teve oportunidade de valor se nega a ouvir aquele que estudou um pouco mais, desdenha.
E o contrário também. Às vezes, aquele que estudou acha que o conhecimento que a pessoa adquiriu somente com a experiência de vida é que não tem valor. Então, nós já vemos aqui um sinal de onde o orgulho acaba atrapalhando aquilo que poderia auxiliar ambas as pessoas a crescerem e a evoluírem. Nós vemos também que o conhecimento, ele realmente é de grande importância para a evolução do espírito. Basta nós vermos, por exemplo, poderiam ser muitos exemplos, mas por tempo nós vamos colocar apenas 2. A mentora Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco. Nós notamos nas suas obras um conhecimento muito amplo. Esse conhecimento não foi adquirido em uma existência. Não foi adquirido de um momento para o outro. Não caiu do alto porque Deus a escolheu por especial e deu a ela aquele dom todo. Não. Foram existências e existências esforçando-se e trabalhando. Para citar apenas uma dessas existências, nós escolhemos a existência, a encarnação em que ela viveu no México, no século XVII, como a Soror Juana Inés de la Cruz. Oportunidade em que ela estudou diversos idiomas, diversos tipos de disciplinas diferentes. Em uma época em que as mulheres tinham muito pouco acesso ao estudo, ao conhecimento, eram muito mal vistas, ela teve a oportunidade de estudar e se destacar, inclusive, como escritora, como poetisa. E no convento onde ela estava, ela foi arquivista e contadora. Então, ela foi uma das existências em que ela pôde estudar muito, mas não foi a única. Nós a vemos em diversas existências buscando este conhecimento. Então, isso comprova o quão importante o conhecimento é. E o segundo exemplo que nós queremos citar. A quem foi confiada a codificação da doutrina espírita? Não foi confiada a um ignorante. Ela foi confiada a alguém que, se citarmos apenas esta encarnação, já tem uma aquisição de vasto patrimônio intelectual, de muito conhecimento. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivey, que mais tarde adotou o pseudônimo de Allan Kardec, desde muito novo dedicou-se a estudo em diversas áreas. E na sua atuação como professor, como pedagogo, como escritor, se manifesta todo esse conhecimento que ele já trazia de existências anteriores, mas principalmente do trabalho que ele fez consigo próprio nesta existência. Lecionava matemática, biologia, astronomia, química, anatomia, entre outras. Falava vários idiomas fluentemente. Desenvolveu ele próprio metodologias diferenciadas de ensino para tentar auxiliar as pessoas a adquirirem mais conhecimento, a aprenderem com mais facilidade. Escreveu livros, manuais. Então, esses 2 exemplos nos mostram que o conhecimento é realmente muito importante. Outro detalhe que a gente não pode esquecer é que muitas vezes o fato de uma pessoa nesta existência não ter estudado não significa que ela não tenha feito isso em outras existências anteriores. Às vezes, nesta existência, as exigências, as necessidades da sua encarnação fizeram com que ele não tivesse a oportunidade de estudar. De acordo com as provas e expiações que ele precisava cumprir, talvez não fosse interessante que ele pudesse estudar. Ou ainda, muitas vezes, a espiritualidade apaga momentaneamente, adormece determinadas lembranças que a pessoa tem, porque aquele conhecimento que a pessoa já tinha pode dificultar as provas que ele tenha que passar nesta existência, ou pode fazer com que a pessoa volte a se dedicar somente naquela área e acabe a não procurar o estudo em outras. Então, muitas vezes, aquele irmão que está ao nosso lado e que nós achamos que nem tem tanto estudo, talvez pode ter um patrimônio intelectual até maior do que o nosso, mas, por razões que a espiritualidade conhece, este conhecimento está momentaneamente adormecido. Voltará no momento que for oportuno e necessário. Quando nós olhamos para esse nosso mundo atual,
e vemos o quanto ele se desenvolveu, principalmente no aspecto científico, no aspecto tecnológico, nós muitas vezes pensamos que essas são as únicas formas da nossa inteligência se manifestar. Às vezes a gente olha e fala, puxa, mas eu vou contribuir com o quê? Eu não tenho título aqui, eu não tenho conhecimento ali, tal coisa para mim é um mistério, como é que eu vou colaborar? Será que essas são as únicas formas que a gente tem para colaborar? Se nós vermos, muitas pessoas que têm conhecimento e têm inteligência, nem usam para o bem. Se por um lado, o conhecimento trouxe avanços tecnológicos que facilitam a nossa vida, que nos trazem mais conforto, que nos ajudam, que ajudam a salvar vidas mais rapidamente, que ajudam a evitar doenças. Por outro lado, nós vemos quantas armas novas foram criadas, quantas drogas, quantas pessoas utilizam a inteligência para buscar subterfúgios, para burlar a lei, para usá-la em favor da corrupção, para desviar dinheiro, para manipular mentes, para arrastar pessoas para o desvario, para o crime, para o erro. Então a inteligência, ela tanto pode ter um uso bom quanto um uso ruim. E isso não somente num nível macro, não somente pensando num país, mas no nosso dia a dia. Quantas pessoas não usam os seus cargos, os títulos adquiridos, simplesmente para humilhar outras pessoas? Essa reflexão que o Evangelho nos traz quando ele fala do orgulho e da zombaria. O que nos motiva a estudar? O que nos motiva a aprender? Será que é ter mais conhecimento para a nossa vida, para a nossa melhora, para o nosso progresso? Para o progresso, para o bem dos nossos semelhantes? Ou será que é somente a busca por status, por retorno material? Essa é uma reflexão que é importante fazer, principalmente nos tempos de hoje. Realmente é exigência cada vez maior do mercado de trabalho, o estudo, muitas vezes o título, dependendo da área de atuação, é exigido um mestrado, um doutorado, certificações, dependendo da área em que você trabalha. Eles são importantes e necessários dentro de um contexto. Mas é importante que a gente tenha em mente que eles não nos tornam melhores do que os outros, que eles não garantem a nossa entrada no céu, de forma alegórica. Eles não melhoram o nosso futuro do ponto de vista moral. Agora, o conhecimento que vem junto com eles, se bem empregado, este sim pode nos auxiliar e ajudar os nossos semelhantes. Outra coisa que a gente observa é que muitas pessoas, à medida que começam a se instruir mais, elas começam a considerar que a religião é para os ignorantes. Frequentemente eu leio esse tipo de comentário nas redes sociais. Principalmente quando nós entramos em discussão em determinados momentos da história relacionados a temas polêmicos, como, por exemplo, a pena de morte, a redução da maioridade penal, aborto, eutanásia. Só que a gente precisa lembrar o seguinte: assim como nós temos o conceito de inteligência e de conhecimento, nós temos também o conceito de ignorância. Não no sentido pejorativo, como muitas vezes é empregado, mas no sentido real do desconhecimento. Assim como nós sabemos de algumas coisas, nós desconhecemos, nós ignoramos tantas outras. E muitas vezes, graças a Deus não sempre, mas muitas vezes, as pessoas, à medida que vão se instruindo somente nas ciências da Terra, acabam desconhecendo os aspectos das questões morais, das questões religiosas. Religioso não no sentido de instituição religiosa, mas da religiosidade em si, da ligação com o divino. E esse desconhecimento é que muitas vezes leva as pessoas a tecerem esse tipo de comentário. Porque as pessoas muitas vezes olham para uma existência. Então, às vezes é fácil você dizer assim: puxa, mas está doente, doença terminal, para que ficar ali sofrendo, a família sofrendo junto, deveriam aprovar a eutanásia. Então a pessoa está olhando para aquela existência. E ela está pensando no sofrimento de alguém. De certa forma, dentro da visão que ela tem, dentro daquele conhecimento que ela possui,
considera que ela não está sendo egoísta, que ela está pensando no bem de alguém. Mas porque ela ignora a questão de que a nossa existência é apenas um pedaço da vida do espírito. Ele olha para essa vida considerando apenas o intervalo entre o berço e o túmulo, quando na realidade nós sabemos que isso é apenas um trecho. E que tudo aquilo que a pessoa passa são provas necessárias para o seu adiantamento. Com o seu conhecimento, aproveitaria melhor aquele momento. Assim é também a questão do aborto, por exemplo. Assim é também a questão da redução da maioridade penal. É muito mais fácil você matar, é muito mais fácil você trancar a pessoa do que você pensar em correção, em educação, em abnegação, em aceitar aquelas provas pelas quais você está passando e buscar o entendimento de por que elas são importantes para você, de buscar o ensinamento que elas estão trazendo. Então é o desconhecimento que muitas vezes faz com que as pessoas acabem não apoiando determinadas medidas, determinadas decisões e achem que as pessoas religiosas ficam se metendo porque são egoístas. Frequentemente se usa a questão das religiões para discutir esse ponto de vista. Então a gente precisa abarcar um conhecimento maior e não apenas aquele que é trazido pela ciência humana. Nós temos que ter em mente que a Terra está longe de ser o planeta mais evoluído do nosso universo. Que os nossos habitantes nem de longe são os mais evoluídos. Nós estamos ainda gatinhando em termos de conhecimento. E dizem-nos os espíritos superiores que mesmo o mais instruído dos homens ainda não está em condições de saber mais. Então nós ainda somos muito ignorantes no geral, todos nós. Então por que o orgulho? Por que a soberba? Por que se achar melhor do que o outro? Nós temos que ter consciência do tamanho dessa nossa ignorância e usar isso em nosso proveito, sabendo que temos ainda que procurar aprender mais. Nos diz o Evangelho, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, e nem o ignorante tudo aquilo que o sábio aprende. Então é uma caminhada por vez, um passo por vez. Quantos indivíduos nós vemos que são muito inteligentes, que têm um amplo conhecimento e mesmo assim são infelizes, frustrados? Quantas pessoas acabam não caminhando para as drogas, por exemplo, morrem cedo? Muitas pessoas não sabem o que fazer com tanto conhecimento que às vezes obtêm. E por quê? Nos diz o Livro dos Espíritos. Quando, porém, conseguir a soma de gozos que o progresso intelectual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá que esta é impossível, sem a segurança das relações sociais. Segurança esta que somente o progresso moral lhe será dado a achar. A doutrina espírita nos esclarece que o grau de adiantamento de um mundo, ele guarda relação com o grau de adiantamento dos seres encarnados e desencarnados que estão ligados a este mundo. Nós estamos, no momento, num processo de transição, saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Se não houver uma transformação das pessoas, como é que o mundo vai progredir? Então nós precisamos dessa regeneração, dessa mudança, desse progresso. E todo o conhecimento científico do mundo não é suficiente para o progresso se os cidadãos não se melhorarem moralmente. Vejam que a mensagem do Espírito Ferdinando fala que a inteligência deve ser usada para o bem de todos, que deve ajudar a desenvolver as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Essa é a missão do homem inteligente. E quem é esse homem inteligente a quem a mensagem se destina? Todos nós. Todos nós. Ela não é destinada a pessoas com alto QI, ela não é destinada aos grandes sábios da humanidade. Ela é destinada a todos. Cada um com o patrimônio intelectual que já conseguiu amealhar ao longo das suas existências. Cada um de nós tem como contribuir para essa melhoria,
para ajudar a conduzir as inteligências a Deus. Nós somos ajudados pelos espíritos que já se desenvolveram mais que nós, sejam encarnados ou desencarnados. Da mesma forma, nós devemos também ajudar os que estão vindo depois de nós. E todos nós temos essa condição de acordo com aquilo que nós já aprendemos, com aquilo que nós já conquistamos. Mas por onde que nós começamos? Quem é o primeiro próximo que tem que ser ajudado? Quem é o nosso próximo mais próximo? Nós mesmos. Nós temos que começar essa mudança e essa ajuda por nós mesmos. Começando por nos conhecer melhor, por observar de que forma nós estamos usando o nosso conhecimento e a nossa inteligência, por analisar as nossas relações no meio em que nós vivemos, por descobrir quais são realmente as nossas prioridades nesta existência, para podermos agir de acordo com as prioridades. Para verificar se a nossa inteligência tem sido bem aproveitada ou se ela tenha sido apenas motivo de queda através da nossa vaidade e do nosso orgulho. Há pessoas que poderiam estudar mais, poderiam, como Joana de Ângeles fez nas suas existências, adquirir mais conhecimento. Há pessoas que têm tempo, têm acesso, não aproveitam. Será que na próxima existência terá esta mesma oportunidade? Nós temos que aproveitar as oportunidades quando nós as temos. Mas, por outro lado, há pessoas, às vezes, que teriam outras prioridades nessa vida. E se dedicam com tanto afinco ao estudo e à busca do conhecimento que, às vezes, não enxergam que as prioridades neste momento eram outras. No livro Silêncio dos Domingos, a autora Lígia Barbieri Amaral, ela apresenta um caso de uma jovem que há muito tempo estava esperando a oportunidade de fazer um curso no exterior. Eu não me recordo bem, mas eu acho que era uma pós-graduação, um doutorado, alguma coisa assim. E um dia chegou essa oportunidade e ela ficou muito feliz, porque ela poderia realizar o seu sonho de ir para o exterior fazer esse curso. O detalhe é que naquele momento, recentemente, sua mãe havia descoberto que estava com Alzheimer. Então, ali no livro, em todo o ambiente, é esclarecido que naquele momento a prioridade da moça seria cuidar da mãe. É isso que era esperado dela. Essa era a missão que ela tinha para aquele momento. Se o estudo realmente fosse importante para ela, no futuro ela teria novamente aquela oportunidade. Ela fez a escolha pelo estudo. Ela deixou de lado a mãe, que deveria ser naquele momento a sua prioridade. Nós temos também o caso do próprio médium Chico Xavier, que tinha uma vontade muito grande de aprender piano. E ele resolveu se matricular nas aulas de piano. E ele está lá, saindo feliz da vida para ir para sua aula de piano. E quem aparece? O mentor Emmanuel. Aonde você vai, Chico? Eu vou para a aula de piano. Não, Chico. Tem muito irmãozinho necessitado esperando por você. Você não precisa de aula de piano nessa existência. Você precisa usar os seus dons para atender os irmãozinhos que estão à sua espera. Então a gente tem que olhar para isso também. Qual nessa vida é a minha prioridade? O meio em que eu estou inserido, ele me mostra o quê? Amanhã, segundo domingo de maio, é Dia das Mães. E é impossível, quando a gente fala sobre prioridade, a gente não falar sobre maternidade. Da mesma forma que a paternidade, a maternidade é uma das maiores missões que Deus confia a alguém. Educar um ser humano, receber na sua família um espírito com todo o seu histórico de dificuldades, de conflitos, de lutas, muitas vezes com dificuldade de aprendizado, muitas vezes com dificuldades mentais ou físicas, muitas vezes com graves traumas psicológicos, ou não, ou um espírito tranquilo. De qualquer forma, é uma missão muito séria, muito importante. Encaminhar esse filho a Deus, fazê-lo, transformá-lo num homem de bem, passar a ele os verdadeiros princípios morais, estar atento às tendências que ele apresenta, para que nós possamos saber como lidar com ele.
Entender que cada filho é diferente, cada um vai precisar de uma forma diferente de agir. São coisas que você só faz com o tempo. Estando presente, estando próximo, ouvindo, vendo, acompanhando aquele filho. E quantos pais e mães não dedicam tanto do seu tempo ao estudo, ao trabalho, aos compromissos sociais, e as horas passam, os meses, os anos, e esse filho cresce, e muitas vezes você só se dá conta de que você não esteve tão presente quando deveria, quando ocorre, como infelizmente estamos vendo, tantos casos de suicídio entre os jovens, de depressão, de jovens entrando armados em escolas, ou às vezes nem é algo assim tão drástico, mas os problemas de relacionamento que vão surgindo, as dificuldades, a imaturidade psicológica, a insegurança, porque não houve na época apropriada, talvez, um acompanhamento, um auxílio para que esse jovem pudesse amadurecer da forma correta. E muitas vezes, nós pais e mães, às vezes não temos ainda essa condição. Então nós temos que usar a nossa inteligência para enxergar que nós precisamos buscar subterfúgios, buscar conhecimento, buscar auxílio em algum lugar, aprendendo a como lidar com aquela situação que nos apresenta. Então a gente tem que saber quais as prioridades da nossa vida, o que é que nós temos que buscar e que acompanhar, aonde é o momento de nós aplicarmos essa nossa inteligência. Se é possível você ter outras atividades e mesmo assim estar presente, às vezes é. Mas a gente tem que olhar, e cada um de nós é que vai ter essa resposta, ninguém tem essa resposta por nós. Compromissos que nós assumimos. Quando a gente fala em aplicar a nossa inteligência, às vezes as pessoas pensam, puxa, eu vou entrar nesse grupo de trabalho, vou entrar naquela comissão, vou entrar aqui, vou participar dali, porque eu tenho muito a contribuir. É preciso cuidado também com a quantidade de compromissos que nós assumimos. No livro Conduta Espírita, o autor espiritual André Luiz, ele nos alerta que nós devemos assumir compromissos de forma compatível com os nossos recursos, com os nossos tempos, para que possamos atender a tudo da forma adequada. Quantas pessoas não assumem inúmeros compromissos e depois começam, como diz o ditado popular, a descobrir um santo para poder cobrir um outro? Manda mensagem aqui, telefona ali, porque hoje eu não vou em tal lugar, porque hoje eu vou faltar à reunião, e acabam fazendo tudo mais ou menos, quando talvez fosse melhor escolher uma ou duas atividades e se dedicar realmente de coração a desempenhar bem aquela uma atividade. Mas o que leva essa pessoa a fazer isso? Ela tem que se conhecer para entender. Muitas vezes é uma fuga. Muitas vezes a pessoa ela não consegue estar um tempo sozinha consigo própria, com os seus pensamentos. Porque quando você está sozinha, você começa a refletir. Então a pessoa às vezes prefere ocupar o seu tempo com muitos compromissos para não ter esse tempo de reflexão. Ou para estar fora de casa, porque dentro de casa ela tem conflitos, dificuldades com os quais ela não pode lidar. Ou às vezes é a necessidade de aprovação social. Ela quer aparecer, ela precisa que as pessoas vejam que ela é muito ativa, que faz muitas atividades. Então, somente cada um pode entender o que me motiva a agir desta forma ou da outra. E é nisso que nós temos que aplicar a nossa inteligência. E nos conhecermos, conhecer os nossos porquês, as nossas atitudes, o que é que nós podemos fazer em relação a nós mesmos, às nossas famílias, para aplicar de forma correta essa nossa inteligência. Entender também a responsabilidade dentro das nossas atividades. Um poeta, um escritor, um compositor, um professor, atingem centenas, milhares, às vezes até milhões de pessoas. Olha a responsabilidade dessas pessoas. Um professor, ele pode fazer um aluno se apaixonar por uma determinada disciplina ou odiá-la. Ele pode pegar um jovem com dificuldades de aprendizado e ajudá-lo a desenvolver os seus potenciais. Ou da mesma forma, ele pode ter ali na sua frente um jovem extremamente inteligente, mas que não vai fazer bom uso da sua inteligência. Um compositor, um escritor, um poeta, com as suas palavras,
ele pode ajudar a humanidade a evoluir. Ele pode inspirar mentes a se tornarem melhores, ou ele pode levar essas pessoas ao desespero, à desilusão. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem responsabilidade, tem que ter a responsabilidade. Às vezes as pessoas dizem assim, não, a minha responsabilidade, ela é limitada, porque eu não tenho culpa se a pessoa interpreta as coisas de maneira errada. Mas nós temos que pensar em como nós atingiremos essas pessoas, como vai repercutir. E nós temos que entender também que nós somos ajudados, nós somos inspirados. Nós temos, como disse Paulo, uma nuvem de testemunhas próxima a nós. De acordo com as nossas expressões, com o nosso pensamento, com a nossa maneira de ser, com as nossas virtudes ou com os nossos vícios morais, é também a afinidade que nós temos com os espíritos que estão próximos a nós. Então, se nós estamos buscando o caminho da evolução, se nós estamos tentando, se nós estamos nos esforçando pela nossa melhoria, da mesma forma nós temos bons espíritos ao nosso lado para nos inspirarem. E eles vão nos ajudar a ter esse discernimento na hora de colocar num texto, num livro, em uma música, num trabalho, na nossa atividade, coisas úteis e boas. Mas da mesma forma, se eu não tenho me esforçado pela minha evolução moral, se eu não me preocupo com o que é que eu estou fazendo, se eu estou buscando, por exemplo, apenas um retorno material daquilo, de acordo com a luxúria, a ganância, o nível de orgulho, tudo isso também indica que tipo de companhia espiritual eu tenho. Então, a minha inspiração, o auxílio que eu vou ter, também será do mesmo nível. Quando nós olhamos para o Livro dos Espíritos, aonde ele fala sobre a categoria dos espíritos, nós encontramos lá na terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos, os espíritos pseudo-sábios, que, segundo a descrição, dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber muito mais do que realmente sabem. Tendo realizados alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes, mas em geral, isso não passa de reflexo de preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Então veja que o conhecimento, ele pode ser muito útil, mas ele também pode ser uma perdição. Nós temos que ter muito cuidado para nós não sermos esses pseudo-sábios, misturando um pouco do conhecimento com um monte de erros, misturados com os nossos vícios, com os nossos enganos. Da mesma forma, também para não atrairmos a companhia destes espíritos que só vão querer nos enganar. E como é que a gente se previne desse tipo de coisa? Como é que a gente faz para a gente não cair nas garras desses espíritos que querem nos atrapalhar? Para nós não nos deixarmos levar pelo orgulho, pela vaidade? Como é que nós devemos agir para que nós possamos usar bem essa nossa inteligência, o nosso conhecimento? O espírito Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ele nos diz: pensar acertadamente é uma meta elevada, porque nem todo ato de pensar corretamente o é, face à interferência dos desejos e supostas necessidades. Então, às vezes, nós pensamos que estamos pensando corretamente, que o nosso raciocínio, nosso juízo a respeito de alguma coisa está correto. Nós nos achamos inteligentes o suficientes para entender e julgar aquela situação. Mas os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas aspirações, que nem sempre são assim tão elevadas, os nossos vícios morais, eles se misturam àquilo, atrapalhando o nosso raciocínio. E ela nos diz, Joana de Ângeles, que para amadurecer é preciso pensar, é preciso exercitar a mente e ampliar a capacidade de discernimento, superando sensações grosseiras e imediatistas.
Também nos lembra que é preciso abandonar as conveniências restritivas e interesseiras e apoiar-se no Código de Ética Universal, despedaçando códigos de hipocrisia, egoísmo e vaidade para alcançar a maturidade moral. Ela nos lembra que existem 2 tipos de sensos morais. Um é o senso moral convencional, que é aceito de acordo com as conveniências de cada época, de cada civilização, de cada cultura. Estando de acordo com o que é aceito por aquela civilização naquele momento, muitas vezes ele é amoral, ele é oportunista, ele é errado. Ele é aceito pela sociedade, mas não significa que ele esteja correto do ponto de vista divino, que é o outro senso moral, o senso moral verdadeiro, apoiado, segundo Joana de Ângeles, nos mandamentos divinos e no Sermão da Montanha. Assim, é necessário aprender a selecionar e qualificar, diz Joana, superando as paixões dissolventes e fixando os valores que enobrecem. O que é que nós precisamos selecionar? Precisamos selecionar o que vemos, o que ouvimos, o que lemos, os ambientes que nós frequentamos, aproveitar as oportunidades que a momento atual a tecnologia nos oferecem para o bom aprendizado. Quantas pessoas não trocam inúmeros vídeos de piadas, de bobeiras, um dia inteiro, e às vezes não reservam 10, 15, 20 minutos para ouvir uma palestra, por exemplo, trazer uma mensagem edificante. Então nós temos que selecionar aquilo que entra na nossa mente, para saber quais são os valores que nós realmente devemos fixar. Quais são os valores que a ferrugem não corrói, como nos diz o Evangelho. Joana nos fala que a única forma de nós realmente evoluirmos é passando para um terceiro elemento. Nós falamos sobre o conhecimento, sobre a inteligência. Nós temos que avançar para a sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento com amor. Em diversos livros da doutrina espírita, começando pelas obras básicas, nós vemos que a espiritualidade nos diz: são 2 as asas que nos conduzirão à plenitude, o conhecimento e o amor. É através do amor, da abnegação muitas vezes, que faz parte do amor, que nós conseguiremos enxergar quais são os verdadeiros valores, que nós conseguiremos enxergar como bem utilizar a nossa inteligência. Então, que saibamos todos no nosso dia a dia, fazer aquela reflexão sobre como estamos empregando o conhecimento que nós temos, a inteligência que nós temos, independente de quanto ela seja. Eu posso não ser tão inteligente quanto um outro irmão. Eu posso não ter tido todas as oportunidades que o outro teve. Mas com aquilo que eu já aprendi, o que é que eu posso fazer? O que eu puder fazer, eu vou fazer. Há poucos anos atrás, 2 ou 3 anos, nós tivemos aqui um seminário apresentado por uma companheira de Curitiba, da Federação Estadual. Se não me engano, acho que é a Mari Chiama. E ela disse uma frase que eu achei fantástica. Ela disse assim: aprendizado gera mudança. Se eu não mudei, eu não aprendi, eu só tomei conhecimento. Então, será que nós estamos apenas tomando conhecimento daquilo que a espiritualidade nos traz? Ou nós estamos aprendendo? Se estamos aprendendo, precisamos mudar. Um passo de cada vez. Nós temos várias existências, que nós não podemos ficar estacionados em alguma delas. Para finalizar, eu quero deixar para vocês a mensagem do Espírito Emmanuel, no livro intitulado Emmanuel. Ele diz assim: toda a tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações.
Essa era a reflexão de hoje. Agradeço a casa pela oportunidade de trabalho, a vocês todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe sempre.